Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula e nessa aula a gente vai estudar um pouco a questão dos reflexos, tá? Como funcionam os reflexos aqui na Unreal Engine, qual que é a diferença de um reflexo num projeto 3D tradicional, ou antigo, como a gente utilizava num V-Ray, Corona, ou um outro sistema aonde você coloca as informações e deixa ele renderizando ali por um tempo. Qual que é a diferença daquele tipo de reflexo para o reflexo real time, o reflexo que precisa acontecer várias renderizações de frames ali num único segundo. Então existe uma grande diferença entre eles. E eu vou estar explicando para que vocês possam entender e utilizar depois ali na prática esses conhecimentos sobre os reflexos na Unreal Engine. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte: a gente tem várias formas de fazer a questão dos reflexos na Unreal. Existem formas que são mais leves, existem formas que são mais pesadas, existem formas que são mais precisas e existem formas que são mais imprecisas, ok? Vai depender muito do que? De qual que é o seu objetivo final, qual vai ser o hardware que você vai utilizar quando você for rodar essa aplicação, seja um jogo, seja para produção virtual, seja para arquivis, enfim, seja para mobile ou para web, dependendo da sua plataforma final, qual que vai ser o hardware final, você vai utilizar um ou outro recurso, ok? Vamos começar então, primeiro, entendendo a teoria por trás de como funciona esses reflexos que a gente tem aí na Unreal. Primeira coisa, para a gente entender a teoria, eu vou mostrar aqui, ó. A gente precisa entender aí como funciona a questão tanto da iluminação quanto o reflexo na vida real e no 3D, tá? Então, basicamente aqui, ó, deixa eu marcar para vocês verem aqui, ó, eu tenho a nossa uma camada nova aqui para poder mostrar para vocês, ó. Então eu tenho aqui a nossa câmera, tá? E aqui eu tenho uma luz e outra luz, ok? Como funciona na vida real quando a gente está ali observando o mundo ao nosso redor? O que acontece? Na vida real, imagina que a câmera seria o espectador, seria você enxergando ali o mundo. Na vida real, toda a fonte de luz ali, talvez até vou usar uma outra corzinha um pouquinho mais, que dê para enxergar um pouquinho melhor, deixa eu ver se um laranjinha aqui, ó. Toda a fonte de luz que a gente tem na vida real, sol, enfim, essas lâmpadas que a gente tem dentro de casa, elas vão emitir luz. Essa luz ela vai bater sobre uma superfície e esse raio de luz ele vai ser refletido de volta aos nossos olhos. Então esses raios de luzes, eles ficam batendo sobre diversas superfícies e rebatendo até que eles atingem os nossos olhos. Quando eles chegam até nós, nós conseguimos ali enxergar os objetos, e aí a questão da coloração dele vai depender da questão do espectro dessa luz e tal. Mas o que acontece? Esse rebatimento dessas luzes é muito importante para que a gente consiga enxergar as coisas. Só que, imagina que para calcular isso num 3D, por exemplo, que essa luz emitiu milhares de milhares de milhares de milhares de raios de fótons ali e esses fótons rebateram para tudo quanto é lado e depois voltaram até a gente. Para calcular isso no 3D ia ser absurdamente pesado, muito, muito, muito pesado, e ficaria anos talvez ali para que a gente conseguisse fazer esse cálculo no 3D como ele acontece na vida real. Então, para simplificar, como as engines tradicionais fizeram para poder calcular essa questão da iluminação. Lembrando, a gente está entendendo como a luz funciona no mundo real, para entender como ela funciona no 3D, para entender como ela funciona no real time, no 3D em tempo real. Porque a luz ela está diretamente ligada com os reflexos, tá? Então, o que acontece? No 3D, para simplificar esse cálculo, essa matemática toda, eles fizeram o contrário. Eles consideraram assim: vamos ver quais são
os raios que chegariam até a câmera, até o observador. E aí ele descobrindo quais são os raios que chegariam até a câmera, até o observador, ele vai fazer o cálculo somente dos que vão chegar até a câmera. Ou seja, ele faz o processo contrário. Ele começa pelo observador e vai até as luzes. E não da forma como acontece na vida real, das luzes serem emitidas para tudo quanto é lado e o que chegar até a gente chegou. Então, todos aqueles outros raios, deixa eu marcar numa outra cor aqui, ó. Todos esses outros raios que teriam disperso no ambiente, mas não teria chegado até o observador, todos eles são descartados, então eles não são calculados. Ele vai calcular só o que chega aqui mesmo no observador. Qual que acaba sendo um pouco... Isso aqui no render tradicional, tá? Qual que é o problema quando a gente fala do real time? É que para o real time, isso era, quando se criou a Unreal e a tecnologia de jogos, isso era impossível de ser executado, porque esse cálculo ainda demoraria um bom tempo para ser feito, desse rebatimento aí dos fótons, mesmo considerando só os que chegaram até o observador. Então, o que a Unreal Engine criou, que é o primeiro o método que a gente vai entender aí, de reflexo, seria o seguinte. A Unreal criou um sistema de captura. Então imagina que isso aqui é uma esfera de captura, a gente vai ver isso na prática depois, tá? É uma bolinha que você coloca no meio do seu cenário e o que ela vai fazer? Ela vai tirar como se fosse uma foto 360, aonde ela tiver, ela vai capturar o cenário ali. E aí, uma vez que ela capturou esse cenário, ela tirou um 360, um panorâmico ali do ambiente, assim que ela tirar esse panorâmico, ela vai salvar e tudo que tiver de reflexo naquela área, ela vai jogar quase como se fosse uma textura ali nessas áreas aqui de reflexo. De repente, se a gente tem algum metal aqui que tivesse algum tipo de reflexo, então o que ela vai fazer? Ela vai, aqui assim, ó, tem um reflexo de leve. Então, ela vai pegar, ela vai tirar esse 360 e vai projetar isso nas superfícies que são reflexivas. Então, por exemplo, aqui, ó, essa área aqui, ela tirou esse 360, capturou isso e aplicou aqui embaixo, onde a gente tem reflexo, ok? Então, primeira metodologia para fazer aí os reflexos, utilizando as capturas de reflexo, que a gente vai ver depois na prática, aonde eu tiro uma captura 360, eu posso ter várias, tá? E aí a Engine vai gerenciar, por exemplo, eu tenho um reflexo aqui nessa região aqui, ele vai utilizar essa captura que está mais próxima. Eu tenho aqui um reflexo aqui no meio, ele vai pegar um pouco dessa e um pouco dessa aqui, ó, vai juntar ali as duas e vai gerar uma captura mais precisa para essa região aqui. Então, primeira forma, que seria, vamos chamar assim, bakeada, seria ele utilizando as esferas de captura, ele faz um build dos reflexos ali, então ele tira um monte de 360 do ambiente ali e fica atualizando ali essa captura ali em tempo real. Então, se precisar de algum ajuste ali, se algum objeto mover e tal, essas esferas de captura vão estar atualizando essa imagem, atualizando os reflexos. Não tem só essas esferas de captura, tá? Existem outras ferramentas, como por exemplo a gente vai ver o Planar Reflection, que seria um plano literalmente que você coloca aqui, e ele vai capturar mais precisamente o reflexo aqui para cima, ó. Então tudo que estiver aqui para cima, ele não seria uma esfera, ele seria um plano, que a gente pode colocar no chão ali, e ele vai capturar de uma forma mais precisa o que chegaria a essa superfície aqui do chão, tá? Então, primeira forma que a gente tem seria utilizando aí nossas esferas de captura e o Planar Reflection. Seria a forma bake ali de você fazer um build de reflexo e você salvar essa informação.
Segunda forma que a gente tem seria, que aí surgiu depois, né? Surgiu ali a possibilidade de utilizar o que nós chamamos de Ray Tracing, que seria o traçado dos raios de luz. Então, as placas de vídeo, por exemplo, da NVIDIA RTX, vem de Ray Tracing. Elas têm a capacidade de fazer aquele cálculo que a gente comentou, de fazer com que capture esse raio que veio para cá e voltou para a câmera. Então, como eu sei por onde passou esse raio, eu sei exatamente qual que é o reflexo, por exemplo, dessa superfície aqui, porque eu sei qual raio de luz veio e da onde ele veio. Se eu tenho esse mapa de o mapa aqui da iluminação, por onde ela passou, por onde ela tocou, eu consigo dizer mais precisamente qual que é o ponto ali do reflexo que eu estaria enxergando. Então a segunda forma é utilizando o Ray Tracing, que seria aí uma forma um pouco mais precisa de você fazer esse cálculo. Vou mostrar para vocês a comparação entre um e outro, ok? Entre o reflexo buildado e o Ray Tracing. Obviamente o Ray Tracing é bem mais pesado e ele exige que você tenha um hardware na placa de vídeo que possa fazer esse cálculo. Que aí as placas de vídeo, por exemplo, da NVIDIA, as RTX conseguem fazer isso, ok? Então, a comparação entre os dois. Então, presta atenção que nesse momento a gente tem um reflexo sem o Ray Tracing, um reflexo buildado. Essa é a diferença entre um reflexo do Ray Tracing agora, habilitado, em comparação com o reflexo buildado. Você percebe que ele é muito mais preciso e você consegue perceber mais exatamente onde estão os objetos, tá? Aqui ainda está com o reflexo utilizando o Ray Tracing, então você percebe que as poças d'água elas refletem ali de uma forma bem precisa. A questão dos vidros também. Então você vê ali o reflexo do vidro, ó, sem o Ray Tracing, os reflexos buildados, praticamente o vidro ali mal dá para ver os reflexos, né? Aqui, ó, os reflexos buildados dá para ver nessa poça que é bem preciso, mas com o Ray Tracing ele fica bem mais acurado ali, bem mais preciso essa questão do reflexo. Isso, tanto para o Lumen quanto o Ray Tracing, você vai ter um resultado similar ali, muito próximo, tá? Ele vai dar esse reflexo que é um pouco mais espelhado, um pouco mais preciso, onde você consegue enxergar onde estão os objetos, tá? Aqui também, por exemplo, no Cyberpunk, a gente consegue ver ali com o Ray Tracing habilitado, como o reflexo ele fica mais realista, mais visível que está sendo refletido, né? Por conta da precisão dele, e sem da forma buildada, ele fica dessa forma aí um pouco menos visível, com os detalhes um pouco mais perdidos. Ó, você percebe que ele cria ali na direita, na beiradinha, um efeito ali, uma diferença, uma mancha branca, né? Por conta dessa questão do ângulo da visão. Então, com o Ray Tracing e Lumen, você vai ter um reflexo mais interessante. Agora, o buildado, ele até serve ali para muitas circunstâncias, mas ó, a diferença entre um e outro é bem gritante, tá? Principalmente percebe que o buildado nem sempre ele encaixa a imagem tão precisamente onde ela está. Então você percebe que ele está refletindo, mas não é exatamente onde os objetos estão, tá? Então tem uma pequena falha ali, uma pequena imprecisão na questão do reflexo. Agora, existe depois disso, a Epic Games ela evoluiu ainda mais com essa tecnologia e criou uma outra tecnologia baseada no Ray Tracing, que também consegue fazer esse cálculo do Ray Tracing, só que de uma forma mais leve. Porque o que acontece? Esse cálculo do Ray Tracing ele é extremamente pesado. Então, a Epic Games desenvolveu aí o Lumen, que seria uma forma de fazer esse cálculo. O Lumen ele vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Ele tem duas formas de trabalhar, na verdade.
Uma ele vai fazer algo muito próximo do Ray Tracing, só que ele faz um cache das geometrias das superfícies ali, então ele consegue, da primeira forma, ele consegue meio que prever aonde os raios teriam batido e teriam refletido, sem necessariamente fazer esse cálculo aqui da reflexão. Então ele conseguiria dizer aproximadamente aonde esses raios rebateriam, mas ele não precisa calcular literalmente o fato desses raios rebaterem. Essa seria a primeira forma dele fazer esse cálculo. Esse cálculo poderia ser feito mesmo por uma placa de vídeo que não tem Ray Tracing, e ele ficaria bem próximo até do Ray Tracing. Ele estaria ali no meio termo entre os reflexos capturados com as esferas de captura ali, o Planar Reflection, o que chamamos de Bake ali, o que é pré-calculado. Ele estaria entre isso e entre o Ray Tracing. Então seria uma qualidade ali no meio, que seria melhor do que a básica, chegando próximo ali do Ray Tracing. Essa seria a primeira forma que o Lumen poderia fazer esse cálculo. A segunda forma com que o Lumen poderia fazer esse cálculo seria o Hit Light, seria literalmente calcular quando quando a luz ela toca a superfície e vai em direção à câmera. Então seria um cálculo mais próximo do Ray Tracing, mas ele ainda consegue ser muito mais leve que o Ray Tracing, porque parte da solução do cálculo é feito via software, não via hardware. Então a Epic Games conseguiu resolver de uma forma com que ficasse muito mais leve esse cálculo e ao mesmo tempo atingisse resultados assim muito satisfatórios, e algumas vezes até melhor do que o Ray Tracing. Nem sempre, tá? Então a gente ainda tem essas três tecnologias, tem o reflexo buildado, tem o Ray Tracing e tem o Lumen, tá? A gente tem essas três tecnologias na Unreal. A gente vai ver na prática como que você pode usar cada uma, lembrando que na teoria os reflexos buildados são o mais leve de todos, mas também são os mais imprecisos. O Ray Tracing seria o mais pesado de todos. Na teoria, o que entregaria talvez o melhor resultado, porém isso não necessariamente é verdade, tá? Algumas cenas e algumas situações o Lumen acaba entregando um resultado melhor, então varia ali entre o Lumen e o Ray Tracing quem vai entregar o resultado melhor, mas com certeza o Ray Tracing vai ser o mais pesado, tá? E o Lumen, que foi a tecnologia sensacional que a Epic Games criou, foi um avanço assim disruptivo, absurdo, porque agora a gente consegue fazer um cálculo muito próximo do Ray Tracing, mas muito mais leve, entregando uma qualidade incrível, e ele pode ser utilizado mesmo que a placa de vídeo não tenha suporte ao Ray Tracing. Ele existe uma forma de fazer isso via software, enquanto que o Ray Tracing, obrigatoriamente, a pessoa precisa ter uma placa que dê suporte a essa tecnologia. Então, dito isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ver tudo isso na prática, tá? É importante você saber e entender isso aqui, porque isso faz parte da base de todo esse conhecimento sobre reflexo. Então você precisa entender como eles funcionam, para que quando você for mexer ali, colocar a mão na massa, você possa fazer da melhor forma possível para a sua situação. Ok? Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Se você chegou até aqui, parabéns. Mas eu preciso ser sincero com você, porque aquele bônus que eu te ofereci anteriormente já deve ter expirado para você. A boa notícia é que você ainda tem tempo de garantir o que realmente importa, que é a sua vaga no treinamento com certificação internacional pela Epic Games. Mas você precisa agir agora, né? Então, pausa o vídeo, escaneia esse QR Code que está aqui ou acessa o link logo abaixo e não perca mais tempo. Não é todo dia que você encontra uma oportunidade como essa, e quando essa oportunidade passar, não vai ter mais volta.